Se você está assistindo este vídeo, quer dizer que você vive na era onde tudo está a um clique de distância. Mas nem sempre foi assim. Vamos voltar no tempo e aprender um pouco sobre os marcos importantes na história do computador. A nossa proposta é expor a história da evolução dos computadores de maneira cronológica, através dos marcos mais importantes. Como existe uma densidade muito grande de informação, foi necessário escolher as máquinas que, do nosso ponto de vista, mais influenciaram até chegarmos aos dias de hoje. Como havia sido dito, o assunto será tratado de maneira cronológica, abordando na seguinte ordem: origens, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração. Antes de tudo, é necessário que você descubra o que é um computador. Geralmente, um computador é uma máquina programável. As principais características de um computador são responder um específico conjunto de instruções de forma bem definida e executar essa lista pré-gravada de instruções, também conhecido como executar o programa. Uma solução nasce para sanar um problema, certo? Pois bem, o computador de hoje descende de uma solução bem mais simples, que surgiu de um problema também simples, mas não trivial. Qual era esse problema? Contar, contar, contar e contar. Era preciso de um auxílio na hora das transações financeiras, na hora da troca nos comércios, nas instituições de ensino e para fins bélicos. Não existiam ferramentas disponíveis. O ábaco. O ábaco surgiu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Muitos povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos do dia a dia, principalmente nas áreas de comércio e desenvolvimento de construções civis. Ele pode ser considerado como a primeira máquina desenvolvida para o cálculo, pois utilizava um sistema bastante simples, mas também muito eficiente na resolução de problemas matemáticos. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamado de primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal, também conhecida como Pascalina. Ela era capaz de somar e subtrair. Alguns anos após a máquina de Blaise Pascal, em 1672, o alemão Gottfried Leibniz conseguiu o que Pascal não havia conseguido: criar uma calculadora que efetuava, além da soma e da subtração, a multiplicação e a divisão, e ainda gerava raiz quadrada. O tear de Jacquard utilizava cartões perfurados como instruções. Pode ser considerada a primeira máquina mecânica programável, pois os cartões forneciam comandos necessários para a tecelagem de padrões complicados em tecidos, e o conjunto de cartões poderia ser trocado. Logo, a máquina seguia instruções para realizar o que era pedido. No ano de 1822, foi publicado um artigo científico que prometia revolucionar o que existia até então no ramo de cálculo eletrônico. O seu autor, Charles Babbage, afirmou que sua máquina era capaz de calcular funções de diversas naturezas, trigonometria e logaritmos, por exemplo, de forma muito simples. Esse projeto possuía o nome de máquina das diferenças. Após um período, no ano de 1837, Babbage lançou uma nova máquina, chamada de máquina analítica. Ela aproveitava todos os conceitos do tear programável, como o uso de cartões. Além disso, as instruções e comandos também poderiam ser informados pelos cartões, fazendo uso de registradores primitivos. A precisão chegava a 50 casas decimais, mas a máquina estava muito à frente do seu tempo, então ela só pôde ser construída muito tempo depois. E aqui temos uma pequena ilustração de como as coisas mudaram, desde o ábaco até os dias de hoje. Vamos falar agora das gerações. A primeira geração dos computadores é marcada pela utilização de válvulas. A válvula é um tubo de vidro similar a uma lâmpada fechada sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo, e contendo eletrodos, cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons. Um dos representantes dessa geração é o ENIAC.
Ele possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas, tinha 180 metros quadrados, o equivalente a meio campo de futebol de área construída. Sua velocidade era da ordem de 100 kHz e possuía apenas 200 bits de memória RAM, mas até então era o computador mais rápido já construído. Ele foi construído a princípio para fins bélicos, mas a guerra acabou e ele ainda não havia ficado pronto, então ele foi utilizado para outros fins. Segunda geração. O grande marco da segunda geração é o transistor, um componente eletrônico inventado em 1948. Por meio dos transistores, os computadores transistorizados tornavam obsoletos todos os seus antecedentes com válvulas. O PDP-8 custava $16.000 e foi revolucionário pelo fato de usar um único barramento. Um barramento é um conjunto de fios utilizados para conectar os componentes de um computador. Essa estrutura foi uma grande inovação para a arquitetura das máquinas na época e é usada até hoje para computadores de pequeno porte. Terceira geração: circuitos integrados. A invenção do circuito integrado de silício por Robert Noyce em 1958 permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip. Os computadores dessa geração foram conhecidos pelos usos de circuitos integrados, ou seja, como a mesma placa armazenava vários circuitos e esses se comunicavam com hardwares distintos ao mesmo tempo, as máquinas se tornaram cada vez menores e mais velozes, e com maior número de funcionalidades. A quarta geração: integração em escala muito grande. Na década de 1980, a VLSI, Very Large Scale Integration, integração em escala muito grande, tinha possibilitado colocar, primeiro, milhares de dezenas, depois centenas de milhares e, por fim, milhões de transistores em um único chip. Esse desenvolvimento logo levou a computadores menores e mais rápidos. Antes, os computadores eram tão grandes e caros que as empresas e universidades tinham que ter departamentos especiais denominados centrais de computação para usá-los. Com a chegada do minicomputador, cada departamento podia comprar seu próprio computador. Em 1980, os preços caíram tanto que era viável em um único indivíduo ter seu próprio computador. Tinha começado a era do computador pessoal. Em 1981, surgiu a proposta de desenvolver computadores de quinta geração, que seriam baseados em inteligência artificial e representariam um salto quântico em relação aos computadores da quarta geração. Os computadores de quinta geração ficaram menores. O Newton, da Apple, mostrou que um computador podia ser construído dentro de um invólucro que não era maior que um tocador de fita cassete portátil. Os computadores invisíveis, embutidos em eletrônicos, relógios, cartões bancários, permitem maior funcionalidade e custo mais baixo em uma ampla variedade de aplicações. Se considerarmos a primeira geração como máquinas a válvula, a segunda geração como máquinas a transistores, a terceira geração como as primeiras máquinas de circuito integrado e a quarta geração como computadores pessoais, a real quinta geração é mais uma mudança de paradigma do que uma nova arquitetura específica. No futuro, computadores estarão por todas partes e embutidos em tudo, na verdade, invisíveis. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regret.